Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao culto desta noite para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos o Salmo 15. Glória a Deus. O verdadeiro cidadão dos céus. Amém? Glória a Deus. Que não deu tempo para preparar nada, né? Porque a gente estava com visita, né? Aí a gente não consegue meditar numa palavra, mas Deus preparou. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, libertar. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh, Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão, e em coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre a glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Hino 16, para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, e lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei
mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantas almas poderíamos apresentar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmã Lucimere está com a oportunidade, amém? Glória a Deus. Logo depois a irmã Nete também está com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou alegria e hoje o seu dia a dia difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois desta prova um troféu tu vai receber. Hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir.
está vindo aí. Deus prova que Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois desta prova um troféu tu vai receber. Sim, Ele é o oleiro, não se preocupes, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama a unção. Deus quebra um vaso velho e faz um vaso novo e derrama a unção. Agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Esqueci o nome da filha da irmã Lucimere, quer louvar? Também não. Mãe Elias, está com a oportunidade? Diácono Elias. Amém, Jesus? Amém. Cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor. Louvar o hino 15 da harpa. Glória a Deus. Ao consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem paz, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converteu e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sob minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Conditoso então este meu coração, conhecendo o céu, seu amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Benjamin vai louvar? Amém? Glória a Deus.
da igreja com a paz do Senhor? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good. God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora vamos cantar em japonês. Chuva subarashi, Chuva subarashi, Chuva subarashi, Watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Com a oportunidade? Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Oleiro, estou aqui e hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o seu renovo e a tua unção
Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Oleiro, estou aqui e hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Peça pra Ele nessa noite. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor, oh, de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levante as suas mãos, levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Levantar as minhas mãos, levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Aleluia, eu quero estar. Amém. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. O irmão Jonas está com a oportunidade agora para louvar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Quando estão felizes hoje? Amém? Quem não está feliz não tem problema não. Você pode sair daqui feliz, né? Porque o Senhor Jesus é Ele que nos dá alegria. Ele é a nossa esperança, né? É tanto louvor que a gente conhece, só que chega na igreja a gente sempre pensa em cantar os repetidos, porque para a igreja é louvar, né? Só que de vez em quando, irmãos, é bom fugir do repertório, né? Gostaria de cantar um louvor diferente hoje aqui. Essa irmã Daniela acha. Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado. Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus. Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu. Você é filho precioso, você é de Deus.
Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia. Bem antes que o mundo existisse, Ele já te via. Nenhuma folha no chão cai se esse Deus não permitir. É por isso que você está hoje aqui. Deus te conhece, do céu te vê, e toda hora Ele manda alguém pra te socorrer. E mais vitória Deus vai te entregar. E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está. Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado. Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus. Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu. Você é filho precioso, você é de Deus. Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia. Bem antes que o mundo existisse, Ele já te via. Nenhuma folha no chão cai se esse Deus não permitir. É por isso que você está hoje aqui. Deus te conhece, do céu te vê, e toda hora Ele manda alguém pra livrar você. E mais vitória Deus vai te entregar. E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está. Deus te conhece, do céu te vê, e toda hora Ele estende a mão pra livrar você. E mais vitória Deus vai te entregar. E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está. E quem pensou que Ele não te ouve, enganado está. Deus te conhece, Ele me conhece. Do céu Ele vê você, e toda hora Ele estende a mão para te livrar. Esse Deus é maravilhoso. E mais vitórias o Senhor vai te entregar. Pois quem pensou que Ele não te ouve, essa pessoa está enganada, né, irmã Daniela? Deus, Ele ouve, Ele não responde. É tremendo e maravilhoso. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Vivi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado e tirou as correntes e falou a mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar.
outra pessoa vai morrer em seu lugar. Canta comigo aí. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz. O seu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Vamos lá. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando o meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Solta a voz bem alta aí. Eu sofrendo ali desesperado, e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz. O seu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. O seu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Amém? Às vezes nós sentimos alguma coisa, mas se não fosse Jesus, nós seríamos Barrabás, né? Porque ele morreu pelos nossos pecados. E se o Cordeiro não viesse à terra, nós estaríamos padecidos a morte, né? Mas o Senhor é misericordioso, nosso Deus enviou o seu Filho por amor à humanidade. E hoje muitas pessoas têm a oportunidade de servir o Senhor, e aqueles que já servem, ser mais constante. E é notória essa falta nas pessoas, né? Não tem firmeza, né? Eu não digo nem de vir à igreja, mas se você não serve a igreja local, você não defende a bandeira que você serve, imagina lá fora, né? Tem pessoas aí que torcem para times esportivos, e alguns torcem até tão mal, né? Nem vou falar alguns times aí que são muito horríveis, né? Mas imagina você nem torcer, você servir um Deus que é poderoso, que sempre venceu, e você ser muito falho nessa área. Isso é triste, né? Então é tempo de a gente voltar, né, ao primeiro amor e servir o Senhor Jesus, né? Hoje eu estou aqui servindo o Senhor Jesus. Não sirvo placa nenhuma, mas defendendo essa bandeira que nós estamos aqui, né? Que é a Igreja Renovada do Brasil. E aquilo que ela prega, né? Que é o Rei Jesus acima de tudo, que é o nome sobre todo o nome. Amém? Vamos louvar mais um louvor aqui. Ficar para o pastor seguir a mensagem.
essa canção que fala muito nos corações. Aquela pessoa que se esforça para ser melhor amanhã do que foi ontem, esforçando hoje também para ser melhor do que você foi ontem, né? É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança e esquecer de tudo que por mim já fez. Vem fazer em mim de novo uma mudança. Diga aí. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Solta a voz bem bonita aí. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o seu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Me perdoe por quebrar nossa aliança e esquecer de tudo que por mim já fez. Diga aí. Vem fazer em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Agora com a igreja, vamos lá. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o seu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Senhor, a cada instante, aceitar na minha vida o seu, só o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Se Deus é por nós, e agindo Deus, amém. Obrigado, Jesus. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu vou passar a palavra para o pastor Paulo, e para dar continuidade ao culto desta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos passar para a palavra do Senhor Jesus, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome Glória do Senhor a Deus. Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ensaiar? Opa. Vamos ensaiar? Glória a Deus. Quem conhece aquele hino assim, ó, quando Jesus estendeu a sua mão? Alguém aqui conhece?
Aleluia. É um hino muito antigo, um hino muito forte. E eu não me lembro quando foi a última vez que foi cantado esse hino aqui nessa igreja. E é um hino bom para a gente cantar aí nos pontos de culto, nos cultos de evangelismo. Esses cultos assim a gente vai ter que começar a preparar uns hinos para cantar nesses cultos. Palavras assim, mensagens que tocam o coração, né? A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Do começo. Agora estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Eu já fui um perdido, mas Ele estendeu a sua mão e me livrou da perdição. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, orar a Deus, agradecendo por esta primeira parte, esses louvores que foram entoados, por tudo que já aconteceu neste culto, e ao ouvirmos a palavra do Senhor que vai falar conosco em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és fiel e porque a Tua presença está neste lugar. Sim, a Tua palavra nos dá garantia que a Tua presença, Pai querido, está conosco. Aleluia. Então te pedimos, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, edifica-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus.
Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 23 ao versículo 25, vamos ler nessa noite, para assim ouvirmos a voz de Deus falar conosco nesse lugar. Deus já nos tem falado através dos louvores, e eu creio que também não será diferente através da sua palavra. Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Antes de entrar na palavra aqui, eu senti no meu coração de testemunhar também o que Jesus já fez por mim. Eu não lembro se eu já contei meu testemunho aqui de salvação. Acho que eu contei já, mas não vou contar de novo, eu senti no meu coração. Porque o pastor estava cantando um louvor ali, né, dizendo, quando Jesus estendeu a sua mão, e eu me lembrei de quando Jesus estendeu a sua mão para mim também. Porque assim como ele estendeu a mão para o pastor Paulo, estendeu a mão para você, ele também estendeu a sua mão para mim. E aqui estou eu hoje nessa noite, podendo exaltar e adorar o nome dele. Me lembro quando eu ainda fazia parte do mundo aí fora, não gostava muito de frequentar a igreja. Eu me lembro a primeira vez que eu fui buscar uma pessoa numa igreja evangélica. Eu estava em casa e o horário estava quase chegando de eu buscar essa pessoa. E eu falei, eu vou um pouco mais cedo. E estacionei meu carro na frente da igreja, pastor Paulo. E fiquei lá ouvindo os louvores, ouvindo a mensagem. E de repente eu escutei uma voz que falou na minha alma. E disse assim, você um dia vai ser um pastor. E eu fiz como Sara, sorri, eu ri, falei, eita, estou pensando muito alto aqui, né? Nem crente eu sou, como é que eu vou ser pastor? E aí fui embora e o tempo passou. E o tempo passou e como foi cantado aqui também, quando Deus quer levantar um vaso, Ele precisa refazer esse vaso. E Deus me moeu, eu desci a casa do oleiro sem querer, né? Sem vontade própria. Fui levado à casa do oleiro e lá eu fui tratado, eu fui moído, mas louvado seja Deus porque o Senhor também me restaurou, me refez um vaso novo. Eu me lembro uma noite que eu estava muito amargurado, muito angustiado, a minha alma estava sangrando, pastor, porque eu estava sem destino, eu estava sem rumo, eu estava perdido, como disse o hino, eu estava perdido. E eu lembro que foi um dia, uma semana que eu passei bebendo, me prostituindo, uma semana que eu passei usando droga, e naquela segunda-feira eu lembro que eu não aguentava mais a situação, a minha vida estava totalmente destruída. Para você ter uma ideia, eu morava dentro de um Chevette 76, né? O porta-mala era o meu guarda-roupa e os bancos eram a minha cama. E ali eu estava naquela situação, alguém que um dia teve casa, um dia teve família, um dia teve dinheiro, um dia tinha muitos amigos, entre aspas, né? Um homem que desfrutava de muitas falsas amizades. E quando eu me deparei com aquela situação, quando eu entrei naquela situação, eu me vi então sozinho. E numa segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, numa tarde, horário de verão, o sol, era 8 horas, o sol ainda estava se escondendo, porque era horário de verão. E eu lembro que eu
sentado num banco, numa praça. Eu estava trêmulo, porque já fazia uma semana que eu não dormia, não comia, só bebia, só fazia coisas terríveis. E naquele momento, o meu coração, dentro de mim, começou a bater muito forte, acelerar. E eu pensei, Senhor, nunca tinha falado com Deus. E naquele momento eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou acabando com a minha vida. Estendi as mãos e vi as minhas mãos trêmulas. E pensei comigo, eu nunca tremi desse jeito, eu nunca passei por isso. E então eu fiz um propósito com Deus naquele momento. Eu disse, Senhor, eu sempre disse para homens que eu abandonaria essa vida, que eu deixaria de beber, de fumar, de me prostituir, mas nunca fiz. Às vezes ficava 1, 2 dias sem fazer essas coisas, mas passados esses dias eu voltava a fazer tudo de novo. E naquela tarde eu lembro como se fosse hoje, eu disse para Deus, Senhor, hoje eu estou dizendo para o Senhor, a partir de hoje eu nunca mais eu fumo, ou bebo, ou me prostituo. Eu lembro que naquele momento, quando eu acabei de falar aquelas palavras, saiu uma tonelada das minhas costas e eu me senti tão leve, tão bem, irmão Jonas, que eu falei, eu tenho que ir numa igreja, eu preciso ir numa igreja. Mas era uma segunda-feira e geralmente não se tem culto nas segundas. E eu quero dizer algo aqui que eu sou a favor, né, de ter culto todos os dias. Porque todo dia tem uma alma precisando de salvação. E quantas vezes almas não passam em frente de igrejas e as igrejas estão fechadas. Eu vivi isso na minha pele. Porque naquela tarde, já anoitecendo, eu comecei a andar. E eu comecei a procurar igreja, em todas as igrejas que eu ia, estavam com as portas fechadas, porque não era dia de culto. E então aquela tristeza voltou novamente para o meu coração, e eu passei na casa da minha mãe, e entrei, sentei, triste. Minha mãe olhou para mim e disse, filho, o que está acontecendo com você? Eu falei, mãe, estou muito aborrecido. E eu me lembrei que eu tenho uma sobrinha, e ela morava com a minha mãe, e eu disse, cadê a minha sobrinha? E ela disse, ela foi numa igreja. Quando ela disse aquilo, foi numa igreja, aonde? E ela falou o nome da igreja, e eu falei, é lá que eu vou. Peguei meu carro novamente, e esse carro, para você ter uma ideia, esse carro estava sem freio. Já faziam 6 a 7 meses que eu estava andando só no freio de mão, Jonas. Para você ter uma ideia, eu tinha calo nas mãos de tanto usar. Eu estava tão acostumado, que eu nem vou mandar mais arrumar, e eu nem tinha dinheiro mesmo para mandar arrumar. Eu estava desempregado, estava sem nada na vida, totalmente perdido. Então eu peguei aquele carro e saí novamente, fui nessa tal igreja. E lá nessa igreja era uma segunda-feira, era dia de culto de oração. E pasme você, culto de oração com as portas fechadas. E aí para um homem que nunca tinha entrado numa igreja, para um homem que nunca tinha vivido isso, quando chega na frente de uma igreja e vê a porta fechada, você acha que ele vai chegar lá e bater para entrar? Não, eu olhei as pessoas lá dentro e não consegui. Novamente a tristeza voltou, peguei meu carro e desci, era uma rua como essa, e desci, andei 2 quadras e pensando, meu Deus, Senhor, eu queria tanto encontrar uma igreja hoje aberta, eu queria tanto ouvir a Tua voz, como eu ouvi alguns instantes atrás, e de repente do nada, pastor, eu comecei a escutar palmas. Eu falei, opa, isso é coisa de crente, tem igreja aqui. E desci, virei, olhei uma igrejinha de madeira que estava aberta. E entrei, estacionei meu carro, entrei. E quando eu olhei, lá no altar eu vi um amigo que era do mundo, tinha se convertido e estava lá. E quando ele me viu, ele saltou lá do altar e foi correndo no meu encontro, me abraçou e chorava. E eu fiquei assim meio estranho, né? Porque quando a gente vem do mundo, a gente acha essas coisas meio estranhas. E ele disse, oi Edivaldo, que bom que você veio aqui. Daquelas pessoas que nós jogávamos futebol, daqueles amigos antigos, você é o primeiro que está vindo na nossa igreja. Que bom, fique à vontade. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu falei para ele, eu preciso ouvir a voz de Deus. Senta aqui. Eu falei, não, vou sentar lá no fundo. Porque é assim, né? Sentei lá no fundão. Estou lá. E tinha um missionário de fora pregando, e ele começou a pregar e falar. E de repente, ele parou de pregar e começou a falar assim, ó, aqui tem um irmão. Deus me mostra aqui um irmão que está passando isso, assim, perdeu a família, está desempregado, está totalmente destruída, a sua vida está arruinada. E
quando ele disse isso, eu pensei comigo, nossa, eu achei que era só eu, mas tem mais gente como eu aí. E aí, de repente, quando eu pensei aquilo, aquele missionário disse assim, para você saber que sou eu, Deus, que falo contigo, o teu carro está sem freio, e essa noite Satanás ceifaria a tua vida, porque você iria precisar dos freios, e você não tem os freios. E quando ele disse aquilo, irmão, quando eu vi, eu estava lá na frente, aceitando a Jesus, chorando, glorificando a Deus, e naquela noite eu aceitei a Jesus, e estou hoje, até hoje, na presença dele, para a glória de Deus. Amém? Então esse, se você já tinha ouvido, ouviu de novo. E que sirva para te alimentar a fé. Não desista, não desanime. Jesus está conosco. Queridos, o texto que nós lemos diz que Jesus percorria as cidades. E uma grande multidão seguia Jesus. E quando nós olhamos, e eu quero falar assim um pouco do ministério de Jesus, quero falar um pouco dos milagres que Jesus fez nessa terra, quero falar um pouco da sua palavra escrita aqui nesse livro chamado Bíblia. Quando Jesus percorria as cidades, o texto que nós lemos ali disse que multidões seguiam a Jesus. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vemos que, até o irmão Jonas citou aqui, né, muitos não seguem mais Jesus. Ouvem falar de Jesus, mas não tem mais aquele ímpeto, aquela coragem, aquele despertamento de correr atrás de Jesus, de buscar esse Jesus que tira o homem do pecado, que cura a enfermidade, que liberta os cativos, que transforma vidas. As pessoas não têm mais esta força para buscar esse Jesus, não conseguem mais correr atrás desse Jesus. E nós, como pastores e obreiros, nós temos vivido isso nos últimos dias de igreja nessa terra, que as pessoas não estão mais buscando a Cristo, como percorriam ou seguiam a Jesus. Quando nós lemos os textos sagrados, nós vamos ver que as multidões percorriam grandes distâncias, longas distâncias, para chegar até onde estava o Mestre Jesus. E hoje as pessoas não querem andar 2 ou 3 quadras, né? Não querem fazer nenhum esforço para buscar a presença de Jesus. E o texto diz ali também que estas pessoas que corriam ou que seguiam Jesus, elas eram curadas de todas as suas enfermidades. Os endemoniados eram libertos, né? Os oprimidos recebiam um refrigério da parte de Jesus. Ou seja, aqueles que percorriam ou que seguiam, buscavam a Jesus, recebiam vitória. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Hoje é culto de vitória. E você não mediu esforço para estar aqui buscando a presença de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida a vitória. Que você possa receber nessa noite a tua vitória. Porque assim como nós lemos ali na Bíblia, a palavra diz que aqueles que corriam, que seguiam a Jesus, recebiam os milagres. Que nós venhamos receber também o nosso milagre. Que você, pastor, em nome de Jesus, receba aquilo que você vem buscando da parte de Deus nessa noite. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração a sua vontade e o seu querer. Aleluia. E aí quando nós falamos isso, que Jesus está ainda curando, Jesus ainda está ministrando cura, libertação, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. E muitas vezes até mesmo pessoas que já estão no caminho ou na caminhada com Cristo, deixaram de acreditar que Jesus ainda faz milagre, que Jesus cura, liberta, que Jesus restaura e dá vitória. Mas aí hoje à tarde, quando logo após que o pastor Paulo me fez o convite, eu meditando e falando com Deus, falando: Senhor, essa mensagem que eu estou pregando hoje aqui, irmão, ela já está preparada faz uma semana e pouca já. Eu estive pregando semana passada em Toledo, eu preguei sexta, sábado e domingo, né? O pastor Carlos, né, que batizou o nosso pastor aqui, me convidou e eu fui lá e estive pregando. Eu ia pregar essa mensagem na primeira noite e eu não consegui pregar esta mensagem. E aí quando o pastor Paulo me fez o convite hoje à tarde, essa mensagem veio na minha mente, eu falei: ó, que bom, vou pregar ela hoje. E eu estou aqui pregando esta palavra. E eu creio que tem um propósito da parte de Deus.
E quando eu meditava nessa palavra, eu comecei a lembrar, né? E a gente lê ali, e Jesus percorria. E Deus me deu uma revelação nessa tarde a respeito da maneira e da forma que nós devemos ler a palavra dele. Porque nós estamos lendo a palavra para ter lembrança das coisas que Jesus fez. E quando eu leio a palavra para ter lembrança do que Jesus fez, eu deixo de receber a vitória. Porque Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem que ser lida para trazer lembrança. Ela tem que ser lida para trazer transformação e atitude na minha vida. Eu não posso ler a Bíblia só para ter lembranças daquilo que Jesus fez. Porque quando eu tenho lembrança, eu começo a pensar no passado. E às vezes a gente prega uma mensagem dessa e as pessoas dizem, mas isso foi no Velho Testamento, isso foi há não sei quanto, há 2000 anos atrás e não sei o quê. E o jeito que nós estamos lendo a palavra é que está nos impedindo de receber a vitória. Porque eu leio aqui, e Jesus percorreu. Aí a gente vai lá e fala, nossa, é verdade. Né? E às vezes talvez você já tenha feito isso, quando você começa a conversar com um irmão ou com uma pessoa que está do teu lado sobre a palavra, aí você fala assim, nossa, né, pastor Paulo, deveria ser uma bênção, né? Aqueles tempos que Jesus andava com o povo, nossa, deveria ser muito maravilhoso. Jesus ainda está presente no nosso meio. Jesus ainda está presente com a sua igreja, aleluia, através da pessoa do Espírito Santo. Mateus 18, 20 diz, Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio dos tais, eu estarei. Aonde está 2 ou 3? Jesus está ali, se estiver no nome dele, está no meio. Ou seja, eu não posso ler a palavra e querer vitória achando ou pensando num Jesus do passado. Porque Jesus é passado, é presente e é futuro. Está lá em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, eu tenho direito à minha vitória. A minha vitória está preparada. A minha vitória está presente. Mas é que nós estamos lendo a palavra, ou estamos ouvindo a palavra, pensando no passado, no que ele fez. Ele fez, mas ele ainda está fazendo. E vai fazer, aleluia. Porque quando eu leio a palavra e quando eu começo a tomar uma atitude de crer num Cristo vivo, não num Cristo, melhor dizendo, num Cristo presente, não num Cristo passado, eu começo a desfrutar de vitória, eu começo a desfrutar de milagre, eu começo a vivenciar coisas novas da parte de Deus. Eu começo a ter experiências com o Espírito de Deus a partir do momento que eu começo a interpretar a presença dele como real e não como passado ou aconteceu, foi lá no passado, foi lá com os irmãos, né? Foi lá com Pedro, foi lá com João, foi lá com Tiago, foi lá com Isaías, foi lá com Jeremias. Não, nós somos, eu sempre falo, meu pastor e amados irmãos, que nós somos a continuidade do ato dos apóstolos. Nós somos a continuidade. Você já parou para pensar a responsabilidade que eu e você temos de dar sequência ao ministério de Jesus? Jesus viveu 3 anos, o ministério dele foi evidenciado nessa terra, 33 anos. Durante esses 3 anos, ele fez grandes coisas e continua fazendo. E aí ele passa essa responsabilidade para a sua igreja, porque ele diz que todo aquele que crê, sinais acompanharão os que crerem. Marcos 16, né, se eu não me engano, do 15 ao 17. Que sinais acompanhariam os que crerem. Aí ele começa a falar que curariam os enfermos, expulsariam os demônios, falariam em novas línguas, né, e se colocarem a mão sobre o enfermo, ele seria curado. Olha Jesus passando uma responsabilidade para mim e para você. Por quê? Porque ele não quer que você viva no passado, ele quer que você viva o presente, porque ele é presente nessa noite. Aleluia. E eu vou dizer algo aqui para você. Eu não sei você, mas eu não concordo em sair daqui da mesma forma que eu cheguei.
Porque eu cheguei aqui cansado, eu cheguei aqui meio preocupado, eu cheguei aqui meio pensativo, e eu quero sair daqui com a minha mente livre, eu quero sair daqui com o meu corpo leve, eu quero sair daqui com a minha alma jubilando na presença de Deus. Porque Ele é presente. Ele não é só futuro, Ele é presente. E o que me alegra o coração é que Ele é também futuro. Tem coisas preparadas para nós, igreja. Tem coisas que já foram preparadas desde a fundação de todas as coisas. Está tudo preparado. Basta que eu e você venhamos crer. Porque Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. E crer gera em mim e você a condição de receber a vitória. Nós temos que começar, eu separei uns textos aqui, nós temos que começar a crer, olhe bem, como a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Mateus capítulo 9, né? Que diz lá sobre a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece a história, todo mundo já teve ouvindo alguém falar sobre aquela mulher. E aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava vindo, o texto diz lá que ela enfrentou uma multidão. E quando ela estava se dirigindo até a presença de Deus, de Jesus, ela disse, se eu apenas tocar. A Bíblia não fala, isso é um pensamento meu, eu acredito que ela pensou assim, eu não preciso falar nada para ele. Eu não preciso falar nada, só basta eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Isso significa uma pessoa que crê, que acredita. Agora eu saio da minha casa e alguém convida, vamos na igreja? Vamos lá porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Será que vai? Eu vou lá. Já perdeu a sua bênção, já perdeu a sua vitória. Perceba que esta mulher, ela enfrentou uma multidão. E uma coisa que nós temos enfrentado nesses dias é multidão. É multidão de pessoas falando que ser crente é besteira, que servir a Cristo é coisa do passado, que servir a Deus não é tão necessário dessa forma. Nós vemos aí pessoas falando que tudo isso não passa de bobagem. Por isso que eu estou dizendo que é necessário começar a ler a palavra de Deus e ouvir a palavra como algo que está acontecendo. É como você ouve uma história ou ouve uma notícia num programa de TV. Alguém fala lá, aconteceu isso, fulano foi passar, aconteceu aquilo, e aí a gente começa, meu Deus, o que passou essa pessoa, hein? Nossa, que situação. É assim que nós temos que interpretar a palavra. Quando nós ouvimos alguém falar assim, uma mulher que há 12 anos, aí você já começa, 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, e 12 anos ela gastou tudo que ela tinha. Pare para pensar. Meu Deus, essa mulher gastou tudo isso, gastou tudo que tinha, sofreu. A Bíblia é um livro que você precisa meditar nela, porque senão você não consegue passar de um mero espectador. Você tem que começar a ser um vivenciador de milagre. Irmão, esses dias eu estava falando, eu acho que eu ando muito rebelde, porque eu não me conformo com a minha condição. Não estou falando nem a sua, estou falando da minha condição. Eu estou falando da minha condição. Irmãos, eu já vivi coisas maiores. E ultimamente eu não tenho conseguido mais viver o que eu já vivi. E aí eu pergunto, será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ele diz, antes que houvesse dia, ele já era. Oh, aleluia. E ninguém ou nenhum pode livrar uma pessoa das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluias. Você já parou para pensar nesse texto? Antes que houvesse tudo que os teus olhos vê, Ele
Ele já existia. Ele já existia. E não tem homem nenhum nessa face da terra que pode impedir o agir de Deus. Ou seja, o Deus que me escolheu e te escolheu está ao teu e ao meu favor. Então vamos parar de olhar para Ele como um Deus do passado, e sim um Deus do presente, que ainda está fazendo milagre, ainda está curando, ainda está libertando, ainda está transformando e ainda está sedento por almas. Aleluias. Aquela mulher, 12 anos sofrendo, mas um dia ela parou e falou: não, se eu apenas tocar. E todo mundo sabe o final da história, ela tocou e o milagre aconteceu. Nós temos que começar a crer como o cego Bartimeu. Nós temos que começar a crer que Jesus está vindo, ou que está passando, e eu preciso gritar o nome dele, porque foi isso que aconteceu. Porque o Bartimeu estava lá sentado, o texto vai dizer lá em Marcos 10, que ele estava sentado mendigando, e de repente ele começou a escutar um alarido, um monte de gente falando e tal, e uns glória, e de repente diz: ei, o que está acontecendo? Alguém diz para ele: é Jesus o Nazareno que está passando. E aí, irmão, ó a multidão de novo. No meio da multidão ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alguém diz para ele: ei, não precisa gritar. Já viu aquela história? Deus não é surdo. Deus não é surdo mesmo. Mas é com a minha boca que eu tenho que professar. E novamente ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E novamente alguém vem: ei, para, não precisa desse escândalo, não precisa disso. E novamente ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele faz esse ato, quando ele professa a fé dele através da sua boca, através do som da sua voz, a Bíblia diz que Jesus para. Ei, vou te dar um conselho nessa noite. Não venha na igreja e fique de boca fechada. Nem que você atrapalhe o pregador. Mas grite, glorifique, fale que Jesus ainda está aqui. Converse com Ele, porque Ele está aqui. Nós lemos no versículo de Mateus 18, 20, que se tiver 2 pessoas, só 2, Ele já está junto. Então Ele está aqui nessa noite, porque nós estamos no número maior, 2. Não perca a oportunidade de viver esse Cristo presente, porque o Cristo passado, você tem que viver Ele presente. Ele está aqui, está apto ainda a fazer milagres, e a noite está propícia para um milagre acontecer. Aleluia, para o teu milagre acontecer. Tem que crer com Bartimeu, não olhar para a multidão, não olhar para as pessoas que estão do teu lado, porque é você que está precisando dele. Ele não precisa de ti, mas você e eu precisamos dele. Não perca a oportunidade de gritar o nome dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meio da multidão. E eu vou dizer algo para você: se na igreja ou se na casa dele você não está gritando o nome dele, pode ter certeza que na rua você vai gritar menos ainda, porque lá gera mais vergonha. Aqui, se você não está gritando aqui que tem liberdade, que está na presença, e lá fora então, esqueça, você não vai falar mesmo dele. Mas é o momento de eu e você vivermos um Cristo vivo e crermos como Bartimeu creu, se levantar, gritar, falar, anunciar que Ele ainda está fazendo grandes coisas no nosso meio. Aleluia. Porque quando nós fazemos isso, automaticamente Jesus para. Olha que interessante. Por isso que eu disse, a Bíblia é o único livro, irmão Jonas e irmã, que não se deve ser só lido, ele tem que ser meditado. Porque preste atenção, a Bíblia diz lá em Marcos, que quando ele grita pela 3ª vez, Jesus para. Eu quero dizer algo aqui para você, profético, em nome de Jesus, que quando você chamar o nome dele, ele vai parar de fazer o que estiver fazendo para te atender, aleluia, para estender a mão para você, como foi cantado aqui.
E Jesus estendeu a sua mão. Oh, aleluia! Ele está estendendo as mãos dele nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que ele já te deu. Aleluia! Ele está estendendo a mão. E o interessante é que o texto diz lá que Jesus disse: tragam ele aqui. Eita glória! Tragam ele aqui. E a Bíblia diz que ele deu um salto, jogou de sobre as suas costas uma capa e foi até Jesus. E Jesus fez uma pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando. Sabe por que Jesus está perguntando ao verbo? Perguntando, não é perguntou. Perguntando, te perguntando. Presente, ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite? Porque ele está presente. Mas você precisa crer como Bartimeu, porque Bartimeu, quando gritou, quando Jesus perguntou, lhe respondeu: eu quero voltar a ver. Outras traduções dizem: eu quero enxergar. Automaticamente ele estava dizendo: eu quero uma solução para o meu problema. Eu preciso da tua intervenção, Jesus. Eu preciso de um milagre. E o que você está precisando nessa noite? De um milagre? Então confesse com a tua boca. Aleluia. Nós precisamos voltar a crer como aqueles 4 amigos que está registrado no no Evangelho de Marcos, capítulo 2, aonde a Bíblia vai dizer que Jesus estava em casa, e grandes multidões se aglomeravam aonde estava Jesus. E 4 amigos pegaram um paralítico, queriam levar até ele, não conseguiram. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o telhado da casa. Irmão, medite. Tiraram o telhado da casa. E olha o trabalho, irmão. Pegar um acamado, né, numa maca. E naquele tempo nós sabemos que as macas eram madeiras, né? Ou sei lá se era apoiar ele num lençol. Pararam, colocaram no chão, alguém subiu lá em cima. Eu vou dizer assim, 2 subiram, tiraram os telhados, 2 embaixo alcançou. Olha o trabalho, irmão. Olha a dificuldade. Por que eles tiveram toda essa dificuldade, porém eles não desistiram? Ei, não desista. O Cristo é vivo, Cristo está vivo, não desista. Não desista. Aqueles homens não desistiram. E outra, o milagre nem era para eles, era para um amigo. Era para um amigo. Tiraram o telhado e desceram o acamado até onde estava Jesus. O texto vai dizer lá que este ato, o ato desses homens, chamou a atenção de Cristo. Quer dizer algo para você mais uma vez nessa noite. Chame a atenção de Cristo, irmão. Vamos chamar a atenção dele para nós, para o nosso favor, para favor dos nossos irmãos, em favor dos nossos familiares. Vamos chamar a atenção, vamos fazer algo que chame a atenção de Cristo. Porque estar como você está e eu como estou, não está chamando a atenção dele. Nós precisamos chamar a atenção dele. Eu fico imaginando, se eu fechar os meus olhos aqui, porque eu estou pregando esta mensagem, se eu fechar os meus olhos, eu consigo imaginar, ou refletir, ou ver Cristo andando no nosso meio aqui, perguntando a cada um: o que queres que eu faça? O que você quer? Ele esperando que você chame a atenção dele. Faça algo que chame a atenção dele. Um detalhe que eu quero usar aqui, o irmão Jonas disse ali, né, nós temos cantado os hinos, né, eu vou sair um pouco do meu repertório. O que ele fez? Chamou a atenção minha, não, a atenção de Cristo, porque o louvor não era para mim, o louvor era para ele. É tudo para ele, por ele e para ele. Então quando ele faz isso, ele chamou a atenção. Diz: opa, o meu servo mudou, que bom, hein? Aleluia. Faça algo diferente para Cristo, chame a atenção dele. Ele está presente, aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Lucas capítulo 7 vai falar também que um certo centurião tinha um servo que estava acamado, doente, e mandou falar para Jesus que queria que Jesus fosse curar ele. E os religiosos foram até Jesus e disseram: ó, esse homem é um homem que tem ajudado, que tem nos abençoado, faz algo por ele, Senhor. E Jesus resolve ir até onde estava esse doente. E o texto vai dizer lá que o centurião enviou alguém e disse assim: ó, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas diz uma palavra, fala algo, Senhor. Fala algo. Ei, sabe o que eu aprendo aqui? Que Cristo é tão vivo, é tão real, que se eu pedir para Ele, fale algo, Ele vai falar. É novamente chamando a atenção de Cristo. Porque o próprio Cristo disse: eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Ei, irmão, mostre algo diferente para Jesus nessa noite. Saia do comodismo, saia do mesmismo. Tome uma atitude que chame a atenção desse Cristo que ainda está operando milagres. Ele disse, olhou e falou: eu nunca vi uma fé desse tamanho em Israel. Nunca vi. Imagine Jesus falando algo assim: nunca viu, nunca vi. Ei, desperte em Jesus algo nessa noite. Creia que Ele está real, que a Bíblia, a palavra dele não é para você ficar lembrando, mas é para você viver coisas novas. É para você ler, meditar e falar: não, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver isso, e eu sei que eu vou viver, Jesus. Eu sei que eu vou viver, porque está escrito, e o Senhor diz que está comigo, o Senhor diz que é o meu Deus, que o Senhor, não fui eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu. Então, Senhor, eu quero viver, eu quero começar a viver coisas novas, aleluia, porque nós temos o hábito, nós cantamos aqui, que Jesus estendeu a mão, tirou, eu contei o meu testemunho aqui, né? Eu vivi coisas grandes, irmão. Eu vi grandes sinais de Deus já na minha vida, na vida de outras pessoas, e ultimamente eu não tenho visto. Se eu falar que tenho visto, eu estou sendo hipócrita e mentiroso. Eu não tenho visto, e eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Não vou, irmãos. Por essa palavra que eu estou pregando para você e para mim, eu quero viver coisas novas, porque o Cristo que eu conheci está vivo, é presente, é do passado, é presente, e tenho certeza que grandes coisas Ele fará no nosso meio. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você chame a atenção de Cristo, você faça algo diferente, você creia que Ele está aqui nessa noite. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim: você tem que crer que Ele está aqui, e quando você for embora, Ele vai junto com você. E quando você abrir o portão da sua casa, Ele vai estar esperando você abrir para Ele entrar. Quando você colocar a chave lá na fechadura, Ele vai estar do lado de você, esperando você abrir a porta para Ele entrar com você na tua casa e repousar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como Zaqueu. Tenha curiosidade em ver quem é Cristo. Tenha curiosidade. Tome um lugar, suba. Se você está sendo atrapalhado, se a multidão está te impedindo, ei, descarte essa multidão. Sobe em algum lugar mais alto para ver Ele. Sabe por quê? Porque isso vai chamar a atenção. Você imagine só a cena: Jesus andando no meio da multidão, aquele monte de gente, e de repente Ele olha para cima e vê um destaque. Alguém se destacou. Bartimeu. O texto diz que ele era de baixa estatura, por isso que ele subiu. E todos que estão, inclusive eu, nós somos pequenos. Precisamos subir para Cristo nos enxergar. E Cristo quer te enxergar nessa noite. Aleluia. Porque quando Jesus viu aquele homem, viu a fé dele, viu a curiosidade dele em conhecer o verdadeiro Cristo, Jesus disse: ei, Zaqueu, agora desce. Agora desce. Agora desce, porque me convém repousar ou pousar na tua casa.
Eita glória. Abra a porta da tua casa para ele. E sabe o que aconteceu? Houve transformação. Houve salvação. Porque o texto diz lá que Jesus disse: hoje chegou salvação para esta casa. Irmãos, quando nós começamos a crer num Cristo vivo, num Cristo presente, salvação acontece, milagre acontece, cura acontece, libertação acontece. Oh glória, o meu Jesus e o teu Jesus não é um Jesus de pouca coisa. O meu e o teu Jesus é um Jesus de grandes coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite, Benjamim, você saia daqui crendo que Jesus está contigo, varão valoroso. Que cada um de nós venhamos ter no coração e na mente que Jesus está presente no meu dia a dia. Aleluia. Oh glória. Ontem, quando nós estávamos saindo com o pastor Paulo, eu falei, nós saindo ali, e eu falei, oh Deus, vai conosco, Senhor, vai conosco, vai abençoando a nossa viagem. Irmão, você tem feito isso quando você sai de casa? Você convida Deus, Jesus, para ir com você? Você convida Jesus, eu vou lá, tal lugar, vamos comigo, Jesus. Por que isso, pastor? Porque Ele é vivo, Ele é presente, Ele está junto com você. Ele não te abandona. Eu não te abandono, diz Ele. O Senhor diz para nós nessa noite: eu não te abandono. Medite na tua vida como era e o que você está vivendo agora. Isso é sinal que se você está aqui nessa noite, é porque Ele não te abandonou e você ainda não abandonou a Ele. Mas precisa chamar a atenção dEle. Vamos acreditar que Ele é um Cristo vivo, real, e está aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero convidar você então a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração. Não vou falar nenhuma oração, vamos conversar com esse Cristo que está aqui nessa noite. Aleluia. Conversar com Ele, ouvir a voz dEle aqui dentro desse lugar. Porque eu creio que Jesus está falando conosco. Eu creio que Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui nesse altar. Ele está aqui do meu lado e do lado do pastor. Ele está ali no meio do irmão Jonas e da sua esposa. Jesus está aí no meio de vocês dois. Jesus está lá acariciando a cabecinha da Sara. Ele está lá segurando a vida dela, está lá abençoando a mãe, os irmãozinhos. Ele está lá no fundo, sentado no último banco, junto com a irmã, a esposa do irmão Elias, as filhas. Jesus está lá segurando a mão da irmã que está lá no fundo. Jesus está dizendo: eu estou te cuidando, eu estou cuidando do seu. Jesus está ali com a irmã. Oh, aleluia. Jesus está com cada um de nós nessa noite. Jesus está aqui, Ele é presente na minha e na tua vida. Ele tem velado pelo teu sono, Ele tem cuidado dos teus, Ele tem te alimentado, Ele tem saciado a tua sede, por mais que você não tenha visto, mas Ele é real e Ele está presente conosco no nosso dia. Ele está em todos os momentos do nosso lado. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai querido, Deus eterno, Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor está presente na nossa vida. Como é gratificante, Jesus, saber que o Senhor ainda está fazendo milagre e que o Senhor tem pressa, Senhor, nesta obra. Senhor, como é bom, como é maravilhoso em ter o entendimento que o Senhor ainda está revelando, trazendo novidade de vida para a tua igreja, porque tu és fiel e tu és verdadeiro e tu és Jesus presente. Senhor, nessa noite, nós como igreja queremos te adorar, queremos te glorificar, porque tu és fiel, tu és o
Criador, Tu és o Senhor de tudo e de todas as coisas. Senhor, que nessa noite o Senhor esteja ministrando no coração da Tua igreja, no coração das Tuas filhas, dos Teus filhos, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, visita o lar dos Teus filhos, visita a família, visita, Senhor, as preocupações, aquilo que tem tirado o sono do Teu filho e da Tua filha. Entra, Senhor, com providência, cura, liberta, restaura, transforma, porque assim nós cremos que Tu és um Senhor de transformação, que o Senhor é um Deus vivo, real e poderoso, que nós estamos na presença, não é de qualquer um, não é na presença de homens e nem de mulheres, nós estamos na presença do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que tem todo o poder, o Deus que faz e desfaz todas as coisas. E Senhor, nesta noite, nós como filhos e filhas, queremos Te adorar, queremos Te dizer obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, pela certeza que está no meu e no Teu coração, de sabermos que Tu estás presente, que Tu és real, que Tu és permanente na nossa vida. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Que você tenha essa certeza no teu coração, creia, o nosso Jesus é um Jesus real, presente, e estará junto conosco, até a consumação de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus, uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? Era o que precisávamos realmente ouvir de Deus nesta noite, né? Glória a Deus. Nós não somos espectadores do Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. Estava pensando ali, nós estamos vivendo como admiradores de Jesus, admiradores do reino. E nós não devemos ficar admirando o reino, nós somos parte do reino, nós devemos viver o reino de Deus. Glória a Deus, que bênção, que palavra maravilhosa, graças a Deus por isso, que realmente essa palavra frutifique no seu coração, produza o efeito em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estejam sempre orando, né, pela irmã Maria França, diaconisa Maria França, tem lá o seu esposo que está passando bastante dificuldade, doenças, então às vezes ela não pode vir no culto, porque ela fica com medo de deixar ele sozinho em casa, e quando voltar a notícia, ser uma notícia bem complicada. Então os irmãos sempre estejam orando pelo irmão Narciso e pela irmã diaconisa, irmã Maria França, amém? Grande Deus, nós Te adoramos, ó Pai, por este momento, por esta palavra, pela vida dos Teus filhos, Senhor Deus, que puderam estar conosco neste lugar, e por aqueles, ó Deus, que cultuaram pela internet, e por aqueles ainda que vão ouvir esta palavra, por aqueles, Senhor Deus, que serão alcançados em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa o Teu filho, abençoa, Pai, cada um em nome de Jesus, sê conosco, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Estenda a sua mão para cá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diz, amém. Está encerrado. Cumprimente seu irmão com paz do Senhor. Domingo nós temos culto aqui, estará pregando o pastor Lorival. Convide mais pessoas para estar no culto domingo.